gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E, gente, vamos curtir o vídeo. Isso é muito importante para o nosso crescimento, tá? Para que o vídeo seja indicado a mais pessoas. Então, vai fazer bem para o canal, para o crescimento do canal. E vocês também vão estar ajudando outras colegas, outras amigas que precisam acrescentar na renda familiar e que precisam desse conteúdo, gostam desse tipo de conteúdo, tá? Então, é assim, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Estamos chegando no final do ano, estamos batendo a porta do Natal e já passou da hora de começar a fazer as coisas para vocês venderem e ter um dinheirinho extra no final do ano, né? E pano de prato, gente, é o melhor para quem está iniciando, porque o investimento é pouco por causa do material. O custo do material é menor e é mais fácil de vender porque toda dona de casa compra mesmo pano de prato. Ainda mais no final do ano, que a dona de casa gosta mesmo de enfeitar a sua casa, de receber, é a época que a gente mais recebe visitas, então a gente gosta de ter um pano de prato bonitinho para a visita chegar, a gente pega aquele usado, todo manchado do dia a dia e a gente coloca o nosso pano de prato de luxo, né? Então, a pessoa que procura uma artesã para fazer o seu pano de prato, ela quer uma coisa diferenciada, porque se ela quisesse um pano de prato comum, ela iria numa sacaria, no supermercado, na feira, que vende aquilo, vende bem baratinho, mas a qualidade é inferior, tanto a qualidade de material como artística. Então, nós estamos vindo com este barradinho aqui, ó. Esse barrado aqui. O babado dele é diferente, tá vendo? As pregas são diferentes e o modelo do babado também é super diferente. O passo a passo está bem detalhado. Ele tem um petit applique de coração no meio, ó. Super bonitinho. A traseira dele fica toda embutidinha. Fácil de fazer, tá? Qualquer iniciante consegue sim fazer. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Que vocês façam. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? E um grande beijo no coração de todas. Vamos trabalhar, meninas. Esse barrado é um barrado diferente. O babado que vai nele é um babado diferente. Então, ele não precisa de nada além do que ele para enfeitar o pano de prato, tá? Para fazer um barrado de pano de prato, você vai precisar de seu pano de prato, seu tecido de sacaria. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você compra aí na sua cidade, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço barrado nas duas extremidades. Eu faço o barrado principal, que é um barrado mais decorativo, e na outra extremidade eu faço um barradinho secundário, que eu chamo secundário porque ele é estreitinho e ele tem um elo de tecido para a dona de casa pendurar na cozinha, tá? Nessa aula de hoje, nós não vamos fazer esse aqui, o secundário, mas porque já existe aqui no canal uma aula que eu ensino a fazer ele, tá? Então, se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de bainha bem fininha, que ajuda o acabamento do pano de prato, e esse tipo de barradinho, o barrado secundário, existe uma aula aqui no canal, que é uma aula onde eu dou 3 dicas de acabamento para pano de prato.
Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Sugiro que vocês cliquem e assistam a aula porque vale a pena, tá, gente? Hoje nós vamos fazer o barrado principal. Para fazer o nosso barrado principal, a base do nosso barrado, nós vamos utilizar uma tira de tecido que no assim vai ter 10 centímetros, tá? E no assim, 50. Por que 50? Essa medida aqui vai depender da medida do seu pano de prato. O meu pano de prato, eu corto ele com 50 centímetros, faço as bainhas laterais e ele cai para 47 centímetros. O meu pano de prato padrão, o tamanho dele é 70 por 47. Esse tecido do barrado, nós cortamos com 3 centímetros a mais que o tecido do pano de prato, tá? Então, vai depender a medida dele da largura do seu pano de prato. Você vai medir a largura, aumentar 3 centímetros, que é 1 centímetro para cada lado, para poder fazer o acabamento lateral, tá? Então, aqui nós temos um tecido de 10 por 50. Se o seu tecido tem um desenho e o seu desenho tem um sentido, você, na cabeça do seu desenho, na parte de cima do seu desenho, você vai dobrar o seu tecido 1 centímetro e vincar. Então, ele vai ter 9 centímetros, correto? Aqui é o tecido que nós vamos utilizar para fazer o babado, que eu já falei que vai ser um babado diferente. Então, nosso babado vai ter pregas, tá? Eu escolhi esse tecidinho aqui vermelho e nós vamos, eu vou querer um babado que tenha 9 centímetros. Para ele ter 9 centímetros, eu tenho que cortar um tecido que tenha 18, porque ele vai ser dobrado assim, tá? Então, vocês vão cortar um tecido que seja 18 e no assim ele vai ter mais ou menos o dobro do seu pano de prato, tá? Da largura do seu pano de prato. E nós vamos também utilizar uma outra faixinha da mesma largura, só que no assim 5 centímetros. Eu estou utilizando aqui uma que tem a mesma estampa que eu estou utilizando embaixo, tá? Então, vamos começar a fazer o nosso pano de prato. Primeira coisa que nós vamos fazer é estabilizar esse barradinho no tecido do pano de prato. Como? O tecido do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do barradinho com o avesso também para cima, tá? Nós vamos estabilizar ele aqui, ó, na beirada do pano de prato. Providencia que fique sobrando 1,5 centímetros de cada lado, tá? E nós vamos alfinetado, nós vamos dobrar as laterais, o 1,5 centímetros que ficou sobrando para dentro, para ficar rente ao tecido do pano de prato, dos dois lados, passar alfinetar. Isso, tá? Feito, vamos fazer uma costura, vamos fazer aqui uma costura de um pezinho de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu já adianto para vocês que é uma unidade de margem de costura. Mas se você quiser saber tudo sobre o pé de máquina, como fazer, a posição da agulha, a posição do tecido na máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo, aqui embaixo, no box de informação, o link da aula de pé de máquina. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos virar esse tecido para um melhor acabamento e um acabamento mais fácil.
nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta, tá? Passando essa costura aberta, gente, nós vamos estar dividindo por um lado o tecido da sacaria, do outro lado o tricoline do barrado. E no meio vai ficar a costura. Então, na hora que a gente virar o barrado, a costura também vai ficar no meio e não vai ter problema de ficar parecendo branco de baixo, tá? O acabamento vai ser mais fácil. Ó, desse jeito aqui, ó. Virou, é só encostar assim, ó, que a costura já vai deitar aqui, ó, no meio, tá vendo? Agora nós vamos passar, ó, aqui já tá certinho, passar alfinetar desse jeitinho aqui, tá? Aí aqui nós vamos fazer uma costura na beiradinha em torno desse barradinho. Então é assim. Agora nós vamos preparar o nosso babado. O nosso babado nós vamos dobrar, passar, vincar ele dobradinho assim, bem dobradinho. Então, ele ficou com 9 centímetros, tá? 9 centímetros aqui. Primeiro, nós vamos dobrar aqui para saber onde é o meio desse tecido do babado, tá? Ó, aqui é o meio do babado, tá? O meio do tecido. Acho que não tá dando para ver, né? Eu vou fazer um risco para ver se dá para vocês verem melhor. Ó, aqui onde eu tô riscando é o meio do nosso babado, tá? O meio do nosso tecido. Eu quero fazer o quê? O nosso babado, ele vai vir numa curva, ele vai fazer uma curva aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui em cima, da onde está aberto para baixo, eu vou marcar 4 centímetros, tá? Vou fazer um risquinho aqui, ó, de 4 centímetros. Então, eu sei que aqui tem 4 centímetros. Essa régua verde que eu acho que dá para ver melhor. Aí, aqui, ó, os 4 centímetros, eu vou marcar aqui, na altura dos 4 centímetros, aqui vai ser 2 para um lado e 2 para o outro. Daqui a aqui, 4 centímetros também, tá? 4, 4, beleza? Aí, aqui embaixo, ó, eu vou marcar 10 centímetros. Aqui, do outro lado, marcação de 10 centímetros também, tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha curva vai fazer isso, tá? A partir desses 10 centímetros, eu vou levantar 1 centímetro. Ó, isso aqui é a caneta que apaga, tá, gente? Vocês podem fazer com um sabonete, porque aí quando apagar vai... O marcador que vocês tiverem aí, na verdade. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer desse 4 centímetros aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Ó, desse 4 centímetros, nós vamos fazer uma curva, ó, que vai encostar aqui, nesse 1 centímetro. Aqui é a mesma coisa, ó. Encostou aqui, tá? Desse 1 centímetro, nós vamos fazer uma curvinha para encostar aqui, ó, na beirada. Desse jeitinho aqui. E aqui é a mesma coisa. Tá? Isso quer dizer o quê? Primeira coisa, que nós vamos aqui costurar um pezinho de máquina. Aqui, ó, um pezinho de máquina. Vamos vir, ó, com esse um pezinho de máquina até aqui.
Aqui a gente vai começar no risco, a gente vai começar a subir, tá? Fazendo um pezinho de máquina também, no risco. Ó, um pezinho de máquina, vem aqui. Um pezinho de máquina e aqui sobe e faz o retrocesso, tá? Para depois aqui é a costura que eu fiz, tá? Na parte que tá dobrada, ó. Aqui de baixo é a parte que tá dobrada, tá vendo? Um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início. Vim um pezinho de máquina e aqui também um pezinho de máquina, ó, a partir da costura, tá vendo? Eu fiz com linha branca para que vocês pudessem visualizar, tá? Aqui que nós vamos fazer? Essa parte aqui de baixo, nós vamos recortar ela rente, tá? A costura, que nós vamos desavessar. Então, nós vamos cortar rente a costura, aqui. Desse jeitinho aqui que vai ficar, ó, gente, tá? Ó. Com essa curvinha aqui. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos desavessar aqui a nossa peça com a ajuda do pincel, ajeitar bem a costura para ficar no meio do tecido, tá? Passar direitinho. Aqui, ó, gente, tá? Vai ficar assim. Esse é o modelo do nosso babadinho. Vai ter essa curvinha aqui, tá? E a lateral direitinha, beleza? Agora, nós vamos estabilizar isso aqui no nosso tecido do pano de prato. Então, assim, se você notou que tem algum lugar aqui que tá a mais, tá sobrando, você pode dar uma cortada. Esse nosso barrado, ele vai ter que ser assim, ó. Ele vai ter que bater certinho aqui, ó, tá? Ele estando aqui, ele vai bater... Deixa eu virar. Ó. Ele estando aqui, na beiradinha do seu barrado, ele tem que bater aqui, ó, embaixo, certinho do pano de prato, do barradinho do pano de prato, tá? Se ele tiver um pouco maior, você corta e acerta. Agora, para colocar esse nosso barrado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele aqui exatamente no meio, tá? Ó. Exatamente no meio. Aqui no meio, nós vamos dar um pique para a gente saber onde é o meio dele, para centralizar ele aqui no barrado. Aqui, como nós não podemos dar um pique, nós vamos dobrar o nosso barradinho, vamos dar uma passada para vincar no meio, tá? Deixa eu botar ele aqui direitinho para vocês verem. Então, aqui, ó, é o vinco, tá? Do meio. Nós vamos pegar o nosso babadinho, o pique, a gente vai centralizar ele aqui no meio, tá? Na beiradinha do barrado. E vamos alfinetar. Aqui, ó, na beiradinha do barradinho, nós vamos também alfinetar. E do outro lado a mesma coisa. O nosso babado vai ser assim, ó, gente. Essa parte aqui de cima, aonde tá o meio, lembra que a gente tinha marcado 2 centímetros para um lado e 2 para o outro? Então, eu vou marcar aqui de novo, porque o meu saiu fora, né? Que foi pelo avesso. Aí, aqui, ó, 2 centímetros. Não, 4 centímetros. Ó, do meio para cá, 4 centímetros. E vamos marcar. Do meio
Ó, do meio para lá, 4 centímetros e marcar também. Essa marcação quer dizer o quê? Que o nosso babado ele vai ser feito daqui para cá. E desse lado aqui, daqui para cá. Essa parte aqui vai ficar reta, tá? Então, vamos colocar aqui um alfinete, marcando onde nós não vamos fazer o babado, tá? Então, o nosso babado vai ser aqui, beleza? E o nosso babado vai ser assim, gente. Eu vou fazer uma prega aqui e uma prega aqui, para ele ficar na mesma direção direitinho. A primeira prega eu vou fazer para dentro. E eu quero que seja como? Ó, eu vou levantar aqui e eu quero que a dobra caia aqui, ó, aonde tá esse alfinetinho que eu marquei, tá? E aí, alfinetamos. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer uma dobra que ela vai cair aqui, ó, em cima do alfinetinho. Tá? E sempre assim, fazendo uma prega aqui, outra aqui, tá? A outra prega, se essa prega aqui foi para lá, essa prega aqui foi para cá, tá? As duas pregas para dentro. Aqui as duas pregas vão para fora, tá? Aí na próxima as duas pregas para dentro. E assim até terminar o tecido, ok? Aí aqui, ó, você vai calcular, ó, 3 centímetros essa prega. Essa aqui, eu também quero que tenha 3 centímetros. Tá? Aí vai ficar assim. Aí a outra vai ser, se essa foi para dentro, para fora, essa daqui vai ser para dentro, tá? Aí, ó, vai sobrar 1 centímetro aqui entre uma prega e outra. Aí você vai adequar do jeito que você quiser, tá? Aí deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou, tá? O nosso babado. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, tá? Então, é assim. Claro que você vai fazer simultaneamente de um lado e de outro. A primeira preguinha para dentro, a partir dos 4 centímetros. A segunda para fora. Aí, a terceira para dentro. A quarta para fora e uma última aqui. Aqui nós temos, ó, 3 centímetros. Essa primeira aqui, 3 centímetros. Essa daqui, 6, tá? Essa daqui, 6. E a outra é o que sobrou, você vai virar para cá. E vai ficar esse babadinho aqui, super diferente e bonitinho, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina fazer uma costura aqui, ó. Na beiradinha, é uma costura de proteção, gente. Só para poder tirar esses alfinetes, tá? Aí, ó, gente, tá aqui. Eu fiz uma costura na beirada para tirar os alfinetes. Aí, aqui, aproveitei e costurei também um gripir, tá? Esse gripir é o gripir Ultra. É um gripir feito à base de cetim. Ele é cetinado e ele é bem mais barato que os outros tipos de gripir, tá? Ele é a metade do preço, então vale a pena utilizá-lo. Então é assim. Aí eu fiz o quê?
Eu costurei na beiradinha, tirei os alfinetes e, ó, em cima da costura que eu fiz, eu já coloquei o gripê, tá? Eu coloquei direto, mas se você tiver dificuldade, costura primeiro o babado e depois coloca o gripê. Mas aqui em cima vocês vão vendo que precisa de ter um acabamento. E esse acabamento vai ser feito com aquela tira de 5 centímetros que nós cortamos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa tira para cá. Se o seu desenho, se o seu tecido, o desenho tem uma direção, você vai colocar a parte de baixo, a parte do pezinho do seu desenho aqui em cima, tá? Coloca exatamente em cima do barradinho, tá? Aí alfineta, ó, aqui, alfineta direitinho, deixando sempre de um lado e de outro a sobra de 1,5 centímetro. E nós vamos fazer aqui, ó, um pezinho de máquina com retrocesso no início e retrocesso aqui no final, tá? Costurado frente com frente aqui. Então, agora nós vamos levar esse tecido para cá, tá? Para ficar assim. Só que aqui nós vamos fazer uma dobradura. Eu não quero ele assim largão, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a beirada do tecido até a costura que eu fiz, tá? Passar e vincar. Feito isso, aí agora sim nós vamos passar ele para cá, ó, tá? Nós vamos virar esse tecido para cá, passar direitinho e vincar. Desse jeitinho aqui, ó, virou pra cá, ó, tá? Aí você vai ver que vai ficar sobrando aqui 1,5 centímetro. Esse 1,5 centímetro nós vamos dobrar ele pra dentro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aqui só já tá super bonitinho. Então, eu fiz um coração verde, porque aqui nós já temos vermelho e a coisa de base, né? O desenho de base, que tem as cerejas vermelhas, o babado vermelho, e eu vou colocar aqui o verde, um coração verde no centro, tá? Esse coração eu fiz com um quadrado de 10 por 10. Desse jeito aqui, ó. Aqui é um quadrado de 10 por 10. Aí aqui, ó, o quadradinho de 10 por 10, nós vamos dobrar ele ao meio. Tá? Aqui, na dobra do papel, você vai descer 2,5 centímetros e, ó, da ponta para cá, 2,5 centímetros e fazer uma bolinha. Então, daqui você vai fazer um arredondado para cá. E daqui você vai subir, tá? Ó. Não tem mistério. Com uma tesoura de papel, nós vamos cortar sempre arredondando, sabe? Ó. E tá aqui o coração, de 10 por 10, tá? Aqui, ó, nós vamos costurar esse retângulo aqui, do lado, em cima e embaixo. Depois eu vou vir colar esse coração aqui. Então, gente, tá? Eu não sei se dá dando para vocês verem, deixa eu chegar para cá. Aqui, ó, eu troquei a linha de cima por uma linha verde, tá? Para poder fazer essa costura aqui. Porque como o coração vai ser verde, e o caseado do coração também vai ser verde, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Esse suporte aqui, ó, de linha, nós fizemos ele aqui no canal.
Se vocês quiserem assistir a aula, é facinho de fazer, passo a passo está bem gostosinho de acompanhar. E, gente, é muito útil, tá? Com material pouco, você faz um suporte para você. Eu vou deixar o link da aula do suporte na descrição aqui embaixo do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Que é super prático, meus amores. Então, é assim. Eu vou costurar esse barradinho pequenininho, tá? Não liga esses gritos, não, é do meu cachorro. Ele sonha, meu velhinho. Ele sonha, não, ele tem pesadelos. É mais do que sonhar, né? Ó. Eu vou costurar aqui, na beiradinha, em torno desse retângulo. Eu vou fazer com pesponto. O que é o pesponto? O pesponto é um ponto que é para aparecer. Então, é o ponto reto, largo, tá? O mais largo que você tiver. Aí tá aqui, ó, tá? Deixa eu tirar aqui as linhas. Tá todo costuradinho aqui em volta, tá? E o nosso barradinho vai ficar desse jeitinho aqui, que já tá super bonitinho, tá, gente? Esse babado é muito gostosinho de fazer e fica lindo. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar para centralizar o nosso coração. Nós vamos dobrar aqui o nosso barrado para vincar aqui, tá? O meio. Eu vou botar o coração no meio. Vinquei o meio. Ó, vinquei o meio, não sei se está dando para vocês verem. Tá aqui vincadinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto, acho que assim dá para ver, né? Vinquei aqui no meio, ó. Aí eu vou pegar o coração e vai ficar aqui em cima. E eu quero que o coração ultrapasse esse barradinho pequeno, tá? Ele vai ficar aqui, ó, encostadinho no barradinho pequeno. Meu coraçãozinho. Se você tem o papel termocolante, você vai colocar o papel termocolante no avesso do seu coração e passar com ferro, ele vai grudar aqui. Se você não tem, existe a cola pano. A cola pano é ótima para isso, gente. Vocês podem fazer também com a cola de bastão de papel. Mas a cola pano é ótima para isso. Não estou divulgando marca nenhuma, não, tá? E ela sela bem o tecido e ela cola direitinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a cola pano na beirada do coração, deixando uns meio centímetro para ela não expandir e sair fora e manchar o tecido. E no meio também. E colocar aqui. Estão vendo que eu estou passando o ferro, né? Na temperatura algodão. O fato de eu passar o ferro não quer dizer que é o ferro que vai ativar a cola, não. Que a cola de tecido não há necessidade do ferro. Eu utilizo ferro porque, para fazer o caseado, para costurar, o ideal é que a cola esteja seca. E o ferro ajuda a acelerar esse processo. E, principalmente, entre a cola e o tecido, forma geralmente bolhas de ar. Quando essas bolhas, o ar sai, evapora, ela murcha, o tecido geralmente fica enrugadinho. E isso não é legal. Então, você passando ferro, ele vai esticar o tecido e acabar com essas bolhas de ar, tá? Aí agora nós vamos fazer o caseado em torno
peça aqui. Eu não vou fazer o ponto do caseado, eu vou fazer um ponto de zigue-zague pequeno, tá? Se você não sabe fazer o caseado, se você não tem um ponto de caseado na sua máquina e nem um ponto de zigue-zague, só tem um ponto reto, não tem problema. Faça assim, ó, um ponto reto pequenininho na beirada de todo o tecido para selar ele no pano de prato. Feito isso, depois você vai vir com caseado à mão. Não sabe fazer caseado à mão? Também não tem problema, porque já temos uma aula de caseado à mão aqui no canal. Então, você vai clicar no link aqui embaixo, caseado à mão, ou no cardzinho que vai aparecer aí em cima, tá? E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho de pano de prato, tá? Com barrado secundário. Aqui, ó, com elozinho. Ó, super bonitinho, gente. Muito gracioso, fácil de fazer, como vocês viram, ó. Rápido de fazer e bonito, né? Chama a atenção. A pessoa olhando pensa assim, nossa, coisa difícil. Não é, como vocês puderam ver. Façam, tá, gente? A minha sugestão de preço é R$15, mas isso vai variar de região para região, depende muito de onde você mora, do valor do material que você compra, da quantidade do material. Porque se você compra o tecido do pano de prato, você compra o rolo, você compra num valor. Se você compra a cada metro, já é um outro valor. Então, você vai ter que calcular quanto você gasta, é inevitável, tá? Existe uma aula aqui no canal onde eu mostro como eu faço para calcular o valor de venda dos meus panos de prato. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Clica, vai direto para essa aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ela é muito necessária para quem trabalha com a costura criativa, com o artesanato em geral, tá? Final do ano tá chegando e nada melhor, gente, do que começar a fazer as nossas coisas e no final de ano tem um dinheirinho extra, tá? Grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.